Então, é assim que nós chegamos hoje para falar da misericórdia aos justos e aos injustos lá no livro de Jonas. Eu vou convidar a Rosana para fazer essa primeira leitura para a gente, em 1 Reis 14, 23 a 25. Por favor, Rosana. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo, Amate até o mar da Ará, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Efer. Muito bem. Vejam aí, Jonas já aparecendo para gente. E aí eu vou pedir para Bia, por favor, Cepoline, fazer a leitura de Jonas 4, começando, na verdade, do último versículo de Jonas 3. Então, Jonas 3:10, e aí 4 inteiro. Por favor, Bia. Ok. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme, que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E assim acaba o livro de Jonas. Vamos tentar descobrir o que acontece em Nínive, vamos descobrir o que Jonas está aprontando. E eu vou convidar o Abner, então, aqui com a gente, para nos conduzir nessa reflexão. Vou fazer uma oração por você e aí a palavra é sua, tá bom, Abner? Deus, ser conosco nesse momento, que a tua presença continue entre nós, que especialmente sobre a vida do Abner haja iluminação do teu Santo Espírito, para que todas as palavras por ele proferidas sejam revelação tua, Senhor, sejam de acordo com as tuas escrituras, que essas palavras possam cair em um solo fértil em nossos corações, gerando arrependimento, gerando transformação, gerando subversão, Senhor. Em nome do teu Filho, Jesus. Amém. Amém. Bom dia, queridos. A gente estava mais cedo cantando, queria agradecer a Amanda por nos conduzir no tempo de louvor. E a gente estava cantando uma canção bastante conhecida, Cantarei Teu Amor para Sempre, e eu estava refletindo sobre a relação de Jonas com o amor de Deus. Jonas, a gente acabou de fazer essa leitura no capítulo 4,
conhecia muito bem o amor de Deus, a misericórdia de Deus, mas para ele não era motivo de canto, e sim motivo de querer morrer de tanta raiva. Essa é a grande verdade. E a gente vai conversar hoje um pouco sobre esse livro de Jonas, um livro que é muito conhecido, pelo menos em alguns termos, alguns aspectos dele. É bastante conhecido na nossa cultura, é algo que já apareceu em filmes. Por exemplo, eu estava ouvindo um podcast, eu não assisti todos os filmes dos Vingadores até hoje, mas ouvindo um podcast sobre o livro de Jonas, eu descobri que ele é mencionado, a história de Jonas e o peixe é mencionado em um dos filmes dos Vingadores, por exemplo. Então é um livro que é bastante conhecido, pelo menos por essa parte de um cara que foi engolido por um peixe. Mas, na verdade, o livro de Jonas fala muito mais do que isso. O peixe, propriamente dito, só aparece em 2 versos do livro. Então, o peixe definitivamente não é a coisa mais importante. E sim, o que é mais importante, mais fundamental nesse livro é o amor de Deus. É o próprio Deus, aquilo que é falado para a gente sobre quem Deus é e como Deus se relaciona com a sua criação e com as pessoas e com os diferentes povos. Falando rapidinho, então, fazendo uma introdução sobre o livro de Jonas, a estrutura do livro, quem é Jonas, afinal de contas. Jonas aparece no Antigo Testamento uma única vez, além fora do livro, da história dos 4 capítulos do livro de Jonas. Só tem um outro momento em todo o Antigo Testamento em que ele é mencionado, que está lá em 2 Reis 14, 23, 25, na verdade. A gente leu também, antes de começar esse trechinho, do 23 ao 25, em que fala sobre esse rei, Jeroboão, um rei muito mau diante do Senhor, e Jonas profetiza que ele conquistaria muitas terras. E a gente tem aqui no canto esquerdo da tela esse versículo. Jeroboão II, que era esse rei mau, recuperou os territórios de Israel entre Lebo-Amate e o Mar Morto, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia anunciado por meio de Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Essa é a única menção a Jonas que a gente tem em todo o Antigo Testamento fora do livro de Jonas. E é curioso de ver como ele profetiza em favor desse rei mau. Ele é contemporâneo, provavelmente, de Amós. Na semana passada, nós conversamos sobre Amós. A Ana Bia conduziu a gente no tempo de reflexão. E Amós, contemporâneo, vivendo na mesma época, vendo o pecado desse rei mau, que é Jeroboão II, profetiza, de certo modo, rebatendo a profecia que Jonas tinha feito. E a gente tem aqui do lado direito: o povo diz: ó povo de Israel, estou prestes a trazer contra vocês uma nação, diz o Senhor dos Exércitos. Ela os oprimirá em toda a sua terra, desde Lebo-Amate ao norte até o vale de Arabá ao sul. Então a gente vê Amós, de certo modo, revertendo a profecia que Jonas havia feito. Os dois vivendo na mesma época, na época do rei Jeroboão II. Um deles profetiza em favor desse rei mau, pecaminoso, e o outro profetiza contra ele. É verdade, quando a gente segue a leitura do segundo livro de Reis, que o texto fala que Deus faz essa expansão, permite que Jeroboão recupere os territórios, porque ele vê o sofrimento do seu povo, e ele usa Jeroboão II nesse propósito de recuperar essa terra. Mas o fato de Deus usar Jeroboão não significa que Jeroboão tenha feito propriamente algo bom, da mesma forma como, por exemplo, Judas Iscariotes foi usado por Deus para entregar Jesus para a morte. Mas isso não significa que o que Judas fez tenha sido algo bom também. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê, esse Jonas, ok, ele é um profeta, ele falou a palavra do Senhor, e aquilo que ele falou realmente aconteceu, mas você já começa a ficar um pouco desconfiado com relação ao caráter desse profeta que fala em favor de um rei mau. E
O livro começa falando sobre essa cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria, um grande reino, e temos aqui uma imagem em uma parede mostrando um banquete real na Assíria, por exemplo. Se a gente observar mais ou menos no centro da tela, do centro um pouquinho para a direita da tela, a gente vê a mesa, as pessoas comendo ou bebendo alguma coisa ao redor da mesa, nesse banquete que está acontecendo. Mas se a gente prestar atenção em uma cena que está bem pequenininha ali no canto esquerdo da tela, então eu vou ampliar um pouco. No cantinho esquerdo da tela a gente tem essa cena, que está aqui no quadro da direita, que é a cabeça de um rei pendurada no salão de banquete. Um rei de outro povo, um rei elamita. Então, esse povo, esses ninivitas, eles eram terrivelmente cruéis. E isso é o que aparece lá no começo de Jonas, no versículo 2, que diz, capítulo 1, versículo 2. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Então, os ninivitas, eles eram muito conhecidos pela sua crueldade sem precedentes. Os assírios, de uma forma geral. Então, a gente tem algumas imagens aqui, à esquerda, também são imagens que estavam colocadas nas paredes do salão real de um dos reis assírios. Então, no canto esquerdo, a gente tem algumas pessoas sendo empaladas, basicamente uma lança atravessando o tronco da pessoa, e ela ficava lá pendurada até a morte. Esse mesmo método ele foi utilizado vários séculos mais tarde por outro nome muito icônico da nossa cultura popular, que provavelmente estudou esse tipo de método lá dos assírios, que é Vlad, o filho do dragão, ou Vlad Tepes, Vlad o Empalador, que provavelmente a maioria de nós não conhece ele por esse nome, mas ele ficou popularmente conhecido como Conde Drácula. Então, esse método de empalamento era um método que o próprio Conde Drácula utilizava. E no canto direito da tela, tá bem pequenininho, a gente não consegue enxergar tão bem, a imagem é um pouco mal colocada, mas nós temos essas duas pessoas para o lado direito deitadas, e nos pés de cada uma delas tem dois homens que estão segurando alguma coisa, que quando a gente se aproxima bem para ver, a gente vê que eles estão usando facas, e isso era um outro método de tortura dos assírios, eles esfolavam seus prisioneiros. Então, basicamente, eles arrancavam a pele das pessoas enquanto elas ainda estavam vivas e penduravam essas peles na porta da cidade. Então, é esse tipo de coisa que esse povo assírio tinha feito, e a respeito do qual Deus envia Jonas até esse povo para falar, olha, o pecado desse povo é tão grande que eles precisam, que eu vou destruir a cidade, então eu quero que você, Jonas, vá até lá, até essa cidade, para falar contra esse povo. Antes de a gente seguir na história, só alguns outros comentários sobre o livro de Jonas. Um primeiro comentário, tem uma grande discussão relacionada com o gênero literário do livro. Algumas possibilidades que são colocadas são que o livro ele é uma sátira, ou uma paródia, ou uma ironia, são alguns gêneros literários possíveis para esse livro de Jonas. E ele é muito distinto de todos os outros livros proféticos, pelo fato de que em todos os livros dos profetas, nós vemos as palavras do profeta enviadas por meio de Deus. Jonas é o único livro que, em vez de serem as palavras do profeta, as palavras que Deus fala por meio do profeta, é um livro que conta a história desse profeta. E é o único dos profetas do Antigo Testamento também que é enviado por Deus para falar diretamente a uma nação estrangeira. Muitos dos outros profetas fazem oráculos e profecias contra outros povos, mas eles nunca vão efetivamente para fora da terra de Israel falar a esses povos. Jonas é o único profeta que é literalmente enviado
para fora de Israel para pregar contra algum outro povo. E aí o livro começa, a palavra de Deus vem a Jonas, e o Senhor fala, vá para Nínive, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, de fato, ele se preparou, mas ele foi na direção contrária para fugir de Deus. Ele desceu até o porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. Para a gente ter uma ideia do que isso significa. Nessa imagem, a gente tem aqui um pouco mais para a esquerda. Eu peguei, essas imagens são imagens contemporâneas, tá? Então, eu peguei isso aqui do Google Maps mesmo. No canto esquerdo, a gente tem Israel. Gat-Hefer está no norte de Israel, muito perto de Nazaré, são cerca de 5 quilômetros ao norte de Nazaré. E Deus envia ele para Nínive, que está onde está aquele marcador ali no canto direito, lá em cima. Então, esse é o trajeto que Deus diz para ele fazer. E, em vez disso, ele desce, vai um pouco mais ao sul, em Israel, para Jope. Jope é onde fica atualmente Tel Aviv, que é a atual capital de Israel. E de Tel Aviv, de Jope, ele pega um barco para fugir para Tarsis, que fica no sul da Espanha. Então, em vez de seguir o trajeto preto, de ir até Nínive para pregar contra os ninivitas, ele, na verdade, desce até o porto e faz uma viagem, atravessa. Se a gente prestar atenção, nós conseguimos enxergar nessa região aqui a Itália, o sul da Itália aqui na Sicília, então ele passa por aqui até chegar na Península Ibérica. Tarsis está bem aqui no sul da Espanha. Basicamente significa, ele foi até o lugar mais distante possível, até o lugar mais distante do mundo conhecido por eles na época. Se você for um pouquinho mais a oeste daqui, você chega no Oceano Atlântico, e na época ninguém sabia o que tinha quando você chegasse no Atlântico. Então, a ideia é exatamente essa. Jonas, ele não foi simplesmente para o outro lado. Ele foi o mais distante possível. Ele tentou, pelo menos, ir até o lugar mais distante possível em todo o mundo conhecido da época. E esse é o ponto de partida do livro do qual a gente vai conversar um pouquinho hoje. Esse Jonas, então, uma coisa que acho que é importante de a gente prestar atenção nesse capítulo 1, a gente poderia colocar o título do capítulo 1 como a descida de Jonas. Então, Jonas decide se rebelar contra Deus, ele decide fugir e ir para outro lugar, e aí a gente consegue enxergar isso acontecendo em alguns lugares. Então, no capítulo 1, versículo 3, a gente vê que Jonas desceu ao porto de Jope. E aí ele chega, embarca num navio, e no versículo 5, bom, ele entra no navio, começa uma grande tempestade, versículo 4 do capítulo 1 narra essa tempestade que esses marinheiros, com certeza marinheiros muito habilidosos, num navio de carga, então eles provavelmente eram comerciantes ou alguma coisa nesse sentido, eles se deparam com uma tempestade gigantesca que provavelmente nunca nenhum deles tinha visto alguma coisa tão grande assim na vida. E eles começam a jogar as cargas ao mar, mas enquanto isso, Jonas, mais uma vez, desceu até o porão do navio. E o capitão do navio encontra Jonas dormindo e fala: todo mundo está orando, cada um orando para o seu Deus. Como é possível que você esteja aí dormindo? Ora para o seu Deus também. Quem sabe o seu Deus atende e resolve essa situação. E aí eles tiram sortes, basicamente jogam dados e descobrem que Jonas é o culpado por aquilo que tinha acontecido. É um processo que era muito comum na antiguidade, inclusive no próprio povo de Israel, através do Urim e Tumim, era uma espécie de
lançar dados e ver qual que ia ser o resultado, e a partir disso procurar entender a vontade, no caso desses marinheiros, a vontade dos deuses, mas o próprio Deus de Israel, o Deus de Jonas, usa isso para apontar que Jonas era o responsável, era o culpado por essa tempestade gigantesca que estava acontecendo. Quando eles descobrem isso, no versículo 8, eles descobrem e perguntam: por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Quem é você? Qual sua profissão? De onde você veio? Qual é a sua nacionalidade? Então, começa aquele interrogatório com Jonas, tentando descobrir o que está acontecendo. E aí Jonas faz um discurso que é até irônico de a gente ver ele falando isso. Ele responde: sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então ele até nesse discurso irônico que ele faz, ele inverte a ordem que normalmente as pessoas se referem ao Deus que criou terra e mar. Ele inverte aqui e coloca que ele criou o mar e a terra. Os marinheiros ficam apavorados por causa disso, perguntam para Jonas: beleza, o que a gente pode fazer então para resolver essa situação? E Jonas fala: me joguem no mar. Se vocês me jogarem no mar, o problema vai ser resolvido, porque isso é culpa do Senhor, meu Deus, que está atrás de mim, que eu estou fugindo dele, coisa e tal. Os marinheiros não querem fazer aquilo que Jonas fala, eles não querem jogar Jonas no mar. E, no final das contas, eles tentam remar ao máximo para conseguir chegar à terra firme. Provavelmente eles ainda não tinham se afastado tanto de Jope, eles estavam tentando voltar para o ponto de partida. E não conseguem. E quanto mais eles remam, mais a tempestade se intensifica. Até que chega uma hora em que eles clamam a Deus e eles falam... no versículo 14, então clamaram ao Senhor e disseram: ó Javé, não nos deixes morrer por causa deste homem, não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Javé, tu sabes os motivos por que enviastes essa tempestade sobre ele. Eu coloquei Javé aqui, esse também é um outro ponto que é importante de a gente perceber. Ao longo do Antigo Testamento, mas em particular no livro de Jonas, isso tem uma relevância grande. Tem basicamente dois termos importantes que aparecem para se referir a Deus aqui. Elohim, que é o termo mais genérico, que provavelmente o povo de Israel tomou aquele termo de outro povo, de Canaã. Então é um termo mais genérico para se referir à divindade. Pode ser uma referência ao Deus de Israel, mas pode ser uma referência, na verdade, a qualquer Deus, basicamente. E o termo que aparece nas nossas traduções como Senhor em letras maiúsculas é o nome de Deus em hebraico, Yahweh, Javé, que os hebreus usavam, liam Adonai, sempre, eles nunca fazem a leitura do termo, do nome de Deus da forma como ele está colocado, eles mudam o termo para Senhor, e é por isso que nas nossas traduções, Adonai significa Senhor, por isso nas nossas traduções fica desse jeito. Jeová é uma mistura de Javé com Adonai, e aí acabou surgindo esse termo Jeová de alguma forma. Bom, então, final do capítulo 1, a gente vê isso, que é algo que está presente no livro e que vai se repetir mais uma vez no capítulo 3, capítulos 1 e 3 estão em paralelo nesse livro. A gente tem Jonas se encontrando com um povo pagão, com muitas pessoas, no caso aqui dos marinheiros, de muitos povos diferentes, e Jonas está se rebelando contra Deus, enquanto que esses outros povos pagãos, os marinheiros e mais adiante os ninivitas, reconhecem a Deus, especificamente no caso dos marinheiros, eles clamam ao Deus de Jonas, a Javé, e Jonas tentando, tem duas formas de interpretar essa fala de Jonas, dizendo que os marinheiros lançarem ele ao mar. Uma possibilidade é que ele reconheceu o erro dele, ele se arrependeu, e ele está querendo livrar os marinheiros e pede para eles jogarem ao mar. Mas a outra possibilidade, que me parece mais provável e mais plausível, é que ele continuava irado e tentando fugir de Deus, e bom, eu entrei aqui no navio, isso não é suficiente, está trazendo desgraça para outras pessoas, então eu vou garantir que eu vou fugir de Deus a qualquer custo.
Vou dizer para eles me jogarem no mar, não fui eu que me joguei lá dentro, a culpa disso não é minha, e sim dos marinheiros, e eu consigo morrer e fugir de Deus. Então eles lançam Jonas ao mar, Jonas começa a afundar, mas vem um grande peixe, a gente não sabe qual é a espécie desse peixe, que engole Jonas, e Jonas fica por 3 dias e 3 noites dentro do estômago desse peixe, e lá, incrivelmente, nesse momento, que deveria ser momento de morte, porque o peixe, sim, nós sabemos, conhecendo a história um pouco mais adiante, que o peixe é instrumento de Deus para livrar Jonas e para preservar a vida de Jonas para que ele vá até Nínive e cumprir o propósito inicial. Mas quando a gente olha para isso, se o livro acabasse aqui no final do capítulo 1, bom, um peixe engoliu Jonas e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Fim, morreu. Ele foi digerido pelo suco gástrico do peixe e acabou Jonas. Mas nesse momento, a gente tem o capítulo 2, que é uma oração de Jonas. Tecnicamente, ele nunca se arrepende daquilo que ele fez. Em momento algum, ele pede perdão a Deus pelo que ele tinha feito. Isso é uma coisa relevante. Mas Jonas, ainda assim, ele reconhece a mão de Deus conduzindo ele no processo, e ele reconhece que Deus o livrou da morte, mesmo nesse momento, estando dentro do peixe, num túmulo subaquático. Jonas reconhece a mão de Deus e ele fala, bom, eu ainda vou ver novamente o seu santo templo em Jerusalém, eu vou cumprir os votos que eu fiz ao Senhor. Então, esse momento, que é um momento de morte para Jonas, se torna um momento de vida abundante. Mas a gente vê mais adiante também que Jonas, de certo modo, se arrepende do arrependimento dele e continua se rebelando contra Deus mais adiante. A gente chega no final do capítulo 2, o último versículo. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Então Jonas, muito indigesto, o peixe lá sofrendo com ele 3 dias dentro do estômago, chegou na beira da praia e não foi tipo que ele estava dentro da boca e o peixe cuspiu. Ele vomitou Jonas. E aí, no capítulo 3 começa. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Então, Deus não deixa Jonas de escanteio de lado. Ele continua querendo cumprir o propósito dele através de Jonas. Ele é um Deus que demonstra misericórdia para com o próprio profeta que tinha se rebelado a ele. E, por uma segunda vez, Deus fala, vai até Nínive e fala a minha palavra contra aquele povo. Jonas percebe que não tem muito jeito de escapar mesmo, resolve ir até Nínive. E quando ele chega lá, diz que Nínive é uma cidade muito grande, necessários 3 dias para percorrê-la inteira. E no mesmo dia, no dia que ele entrou na cidade, ele começou a pregação dele. E a pregação dele é a seguinte: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Jonas prega um sermão de 5 palavras, nada mais do que isso, num processo que a gente pode entender como um tipo de sabotagem profética mesmo. Beleza, Deus, você está falando que você vai destruir essa cidade? Eu só vou falar isso, não vou falar absolutamente nada mais. Então Jonas fala, em 40 dias Nínive vai ser destruída. Ele não fala o porquê, ele não fala quem vai destruir, que é a coisa mais importante, afinal de contas, qual é a divindade, o que vai trazer essa calamidade sobre Nínive. Jonas simplesmente não fala essas informações que deveriam ser fundamentais na mensagem dele, tentando realmente só tirar o corpo fora, falar o mínimo possível para não deixar brecha para eles fazerem qualquer coisa, terem qualquer tipo de resposta com relação a isso. Mas Deus, que é soberano, o mesmo Deus que enviou uma tempestade gigantesca e que fez a tempestade se acalmar no instante em que Jonas cai no mar, e que cria um peixe gigantesco e manda esse peixe, que a gente não sabe a espécie, para
engolir Jonas e depois Deus manda o peixe vomitar Jonas de volta na terra, esse mesmo Deus que é soberano sobre o peixe, sobre o mar, sobre a planta e o verme que aparecem no capítulo 4 que a gente leu, ele demonstra sua soberania aqui, fazendo com que, apesar dessa sabotagem de Jonas, o povo de Nínive se arrependa. É uma cidade grande o bastante para levar 3 dias para percorrer, o que o texto diz, mas em um dia, o próprio rei de Nínive já está sabendo disso, todo mundo se arrependeu, o rei ordena um decreto e fala, todo mundo vai se arrepender, todo mundo tem que colocar cinza sobre a cabeça, se vestir de pano de saco, que era um pano grosseiro, e todo mundo deve jejuar, inclusive tudo isso deve ser feito com relação aos animais, ou seja, em Jonas, o profeta de Deus é o cara que está sempre se rebelando contra Deus, mas até os animais na história se arrependem do pecado da cidade de Nínive. Então, é um tipo de sátira completa. A gente vê tudo está acontecendo ao contrário daquilo que a gente esperava que acontecesse nessa história. E aí, nos versículos, capítulo 3, versículos 7 a 9, fala do decreto do rei, de que eu estava falando agora. E aí ele fala, versículo 8, tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Então, de alguma forma, ele soube o nome do Deus de Jonas aqui, ele coloca que devem orar ao Senhor, mas eu realmente não me lembro. Eu tenho a impressão de que o termo Javé não aparece, talvez, aqui, mas pode ser que eu esteja enganado. Quem sabe Deus voltará atrás e conterá sua ira e não nos destruirá. Então, a gente não tem evidência de que o povo de Nínive se voltou para Javé, para o Deus de Israel, para o Deus verdadeiro. Mas o que a gente vê é que eles se arrependeram da violência deles, do mal que eles faziam, e decidem se converter dos maus caminhos deles. Conversão aqui pode ser entendido literalmente da mesma forma que quando você está dirigindo e você faz uma conversão à direita, uma mudança de direção. Você está indo numa direção, ouve alguma coisa, percebe que alguma coisa precisa ser mudada e você muda de direção. Essa é a ideia. Então, eles estavam numa direção de maldade, crueldade, destruição, como a gente viu no começo, e eles mudam de direção, eles se arrependem dos maus caminhos deles. E aí chega o trecho que a gente leu no início, quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu, como havia ameaçado. Mas isso deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então ele orou ao Senhor. E aí é o ponto que eu estava falando no começo. Jonas começa a pegar os atributos de Deus que ele conhecia muito bem, que estão descritos na Torá, e ele começa a jogar tudo isso na cara de Deus. Antes de sair de casa, não foi isso que eu disse que o Senhor faria, Senhor? Que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo, fugi para Tarsis. Eu sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Eu sabia que você ia se arrepender, eu sabia que você não ia castigar esse povo, e é por isso que eu fugi. Estar pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Então, a ira dele contra os ninivitas, contra a noção de que Deus possa demonstrar misericórdia para algum outro povo que não seja Israel, e especialmente com relação aos ninivitas, é grande ao ponto de ele querer morrer porque Deus não destruiu o povo de Nínive. E, aliás, tem um detalhe relevante aqui também, algo mais que alguns intérpretes colocam, que é uma possibilidade do porquê Jonas não queria ir até Nínive, e ele não queria o arrependimento de Nínive, é porque muitos outros profetas já vinham pregando a ira de Deus sobre o povo de Israel, já vinham pregando que o que Israel vinha fazendo era errado. Por exemplo, Amós, que nós conversamos
nós vimos na semana passada com a Ana Bia, vinham falando a respeito dos pecados do povo de Israel e Israel não se arrepende. E seria uma vergonha, uma humilhação muito grande que, com tantos profetas falando a Israel, Israel não se arrependesse, mas com um sermão de 5 palavras, uma cidade inteira do povo mais cruel da época se arrependesse e mudasse todo mundo mudasse completamente de rumo, de caminho. Então a gente vê a ira, a raiva, o ódio que Jonas tem, que Jonas nutre por esse povo. E além disso tudo, tem mais um detalhe relevante dentro disso, porque lá na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, em Deuteronômio, se eu não me engano, fala a respeito dos atributos proféticos, e uma coisa que fala a respeito do profeta é que se o profeta falar que alguma coisa vai acontecer e aquilo que ele disser não aconteça, então esse profeta não é um profeta verdadeiro. Vocês não precisam ter medo dele. O profeta que é enviado por Deus, aquilo que ele fala acontece. E, de fato, o que Jonas fala acontece, mas não da forma como ele esperava. O mesmo termo que é utilizado por Jonas para falar a respeito da destruição de Nínive, que viria em 40 dias, por um lado é o termo que aparece, por exemplo, quando Sodoma e Gomorra são destruídas. Então, esse termo significa destruição, por exemplo, a destruição completa de uma cidade. Era exatamente isso que Jonas esperava que acontecesse, que a cidade fosse completamente destruída, assim como Sodoma e Gomorra foram destruídas. Mas o significado básico do texto é o de virar alguma coisa do avesso. E aí a gente tem, por exemplo, no Salmo capítulo 30, Salmo 30, versículo 11. Transformaste meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria para que eu cante louvores a ti e não me cale. O termo usado aqui para transformar-se é exatamente o mesmo termo, rapak, o termo que Jonas prega para a destruição de Nínive. Deus usa a polissemia do termo e fala, bom, a profecia de Jonas se cumpre, mas não pela destruição do povo, e sim pela mudança de caminho desse povo. Eles se arrependem dos seus maus caminhos e se afastam da violência, do mal que eles vinham fazendo. Então, tudo isso deixa Jonas ainda mais irado e mais irritado contra Deus. E aí, Deus aparece para Jonas falando, bom, Jonas, será que tudo isso que você está fazendo, será que você querer a destruição desse povo não é algo exagerado? E Jonas simplesmente fica em silêncio, calado, vai para uma região, um lugar perto de Nínive, constrói uma cabana onde ele pode observar e fica lá esperando que, de alguma forma, as coisas mudem, talvez o povo se arrependa daquilo que eles tinham deixado de fazer, se arrependam do arrependimento deles e queiram destruir a cidade. E ele fica lá esperando para ver se alguma coisa vai acontecer. No meio tempo, Deus faz com que uma planta com folhas grandes apareça e cubra Jonas, uma planta que é provavelmente absolutamente desnecessária para Jonas. Ele já tinha construído um abrigo para ele já tinha algum lugar para se proteger do sol, mas Deus faz essa planta crescer e Jonas fica muito feliz. Esse é o único momento em toda a história em que a gente vê Jonas feliz, é quando aparece uma planta que cobre ele do sol. E aí ele fica extremamente feliz com aquilo, e aí Deus olha para aquilo e fala, olha, tem alguma coisa que a gente pode trabalhar aí. No dia seguinte, Deus manda um verme, algum bicho que come a raiz da planta, a planta seca, e no dia seguinte vem um sol, Jonas acorda com o sol batendo na cabeça dele, quase desmaiando por causa do vento quente, do calor, do sol excessivo, e aí ele volta a ficar irado, e aí ele se volta mais uma vez contra Deus, e começa a falar. Eu fechei aqui o texto, deixa eu abrir ele de volta. Aqui, capítulo 4, versículo 8. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente para soprar sobre Jonas.
sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. E aí ele diz de novo, para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas, você acha certo ficar tão irado por causa dessa planta? Sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer, Jonas responde. E aí Deus diz para Jonas, bom, Jonas, então você está irado por causa dessa planta que você não cultivou, você não fez absolutamente nada para que ela crescesse, ela apareceu num dia, desapareceu no outro e você está extremamente irado. Você acha que eu não teria direito, pelo menos, da mesma forma de não querer que a cidade de Nínive seja destruída, essa cidade que tem 120 mil pessoas que não conseguem diferenciar a mão direita da esquerda e também muito gado? E o livro acaba aí. Literalmente, a última palavra do livro é gado. A gente não tem uma resposta de Jonas, a gente não sabe qual foi a reação de Jonas, e a gente não sabe disso porque esse não é o propósito do livro. Deus aparece aqui como uma espécie de rabino que faz uma pergunta que deixa Jonas sem resposta. Jonas não consegue responder aquilo que Deus perguntou para ele, mais ou menos da mesma forma como Jó não consegue responder as perguntas que Deus faz para ele também. Mas o livro se encerra por aí. Tem algumas coisas que a gente pode pensar, a gente pode interpretar, por exemplo, que Jonas tenha se afastado de Deus, porque ao longo do livro a gente vê, como eu tinha mencionado no começo, essas relações entre Jonas e outros povos pagãos em contraposição com Deus. E os pagãos sempre se arrependendo e Jonas sempre irado contra Deus, exceto ali no capítulo 2, onde ele faz aquela oração reconhecendo a mão de Deus, mesmo que ele não tenha se arrependido. Mas no final do capítulo 4, a gente vê uma espécie que parece um afastamento gradual de Jonas em relação a Deus. Jonas sempre se referia a Deus, e sempre que o termo aparecia falando a respeito de Deus, aparece o termo Javé, até o capítulo 4, versículo 6, em que a gente vê o termo composto, o Senhor Deus, Javé Elohim, fez crescer essa planta, e daí para frente o que aparece é simplesmente Elohim. Javé, Deus, Jonas não fala mais com Javé, ele ficou com raiva, ele não queria que Nínive fosse poupada. E a gente não sabe a resposta de Jonas, a gente não tem isso aparecendo de forma mais ou menos clara no texto, porque o objetivo do texto não é que a gente saiba exatamente qual foi o fim de Jonas. Como eu disse, não é um livro sobre Jonas, não é um livro sobre o peixe, não é um livro nem mesmo sobre Nínive, mas é um livro sobre Deus, sobre aquilo que Deus fez. E é um livro que deve ser colocado para a gente como uma espécie de um espelho, como a canção que a gente cantou, em que a gente se olha, se observa nesse espelho, e a partir disso a gente reflita, bom, será que quando Deus ama os meus inimigos e manifesta misericórdia para aquelas pessoas de quem eu não gosto, eu me comporto da mesma forma como Jonas? Será que o meu comportamento está mais parecido com o do povo de Nínive ou dos pagãos marinheiros que oram a Deus, e no final do capítulo 1 a gente vê que eles oferecem sacrifícios a Javé, ou esse povo de Nínive que se arrepende dos maus caminhos, até os animais são incluídos no meio desse arrependimento deles? Ou será que eu tenho raiva de Deus quando ele faz alguma coisa em relação à pessoa de quem eu não gosto? Porque quando é em relação a mim, quando a misericórdia de Deus é manifesta para mim, e eu vejo que eu fiz alguma coisa de errada e ele manifestou misericórdia e graça, aí é motivo de alegria, motivo de felicidade. Mas como que eu me comporto
quando Deus manifesta sua misericórdia ao outro, ao meu inimigo, a pessoa de quem eu não gosto, aquela pessoa que tem um jeito chato, que eu não quero ficar perto dela de jeito nenhum. Será que a gente realmente acredita que existem pessoas que estão para além da misericórdia e da graça de Deus? Ou nós realmente entendemos e acreditamos que o sacrifício de Jesus na cruz e aquilo que ele fez, o seu sangue derramado, é suficiente para alcançar todo tipo de gente? Não importa que o quão maldosa, cruel essa pessoa seja, não importa o tipo de coisa que ela tenha feito contra mim ou contra alguma pessoa querida minha, eu ainda assim entendo que Deus é misericordioso e grande e pode alcançar essa pessoa. Essa é a pergunta que o livro de Jonas deixa para a gente. E essa é a reflexão que eu quero deixar para finalizar a nossa conversa de hoje, para que a gente olhe para dentro de si, olhemos nesse espelho que é o livro de Jonas e procuremos olhar e entender a graça de Deus, mas que a gente não faça isso de forma isolada, porque a gente sabe que todas as coisas, toda a Escritura, toda a Bíblia converge para Jesus. E que a gente possa olhar para o livro de Jonas, olhando também para o sinal de Jonas em Cristo, que foi engolido pela terra, esteve na terra por 3 dias, mas que ressuscitou, e que pelo seu sangue comprou para si homens e mulheres de todo povo, língua, raça, de todas as nações, que nós possamos olhar para esse espelho que é o livro de Jonas, a partir da graça e da misericórdia de Deus manifestos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.